A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós estamos iniciando o nosso 8º dia de devocional financeiro. E eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado durante essa jornada de 20 dias, compartilhando sobre a palavra de Deus para te edificar e edificar a sua vida financeira. É um prazer estar junto com você nesse tempo. Para você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Alexandre, eu sou responsável pela empresa O Irmão Rico, uma empresa de educação financeira voltada ao público cristão. E hoje eu quero compartilhar com vocês o nosso devocional sobre um assunto muito importante. Eu tenho falado durante esses dias, aquilo que a palavra de Deus traz, e a verdade do Senhor é de que Deus tem preparado algo grande para você. Ele já preparou, na verdade, e que nesses dias você vai prosperar muito, você vai crescer muito. Lembrando que a prosperidade não é só o dinheiro, mas o dinheiro faz parte disso. Você, como homem e mulher de Deus, já tem recebido muito da prosperidade. A gente vai falar isso num dos próximos devocionais. Mas o dinheiro também faz parte desse processo. Porém, eu quero deixar claro para você uma coisa. Cuidado com as ciladas do inimigo. Não deixe que o diabo, quando Deus te prosperar, quando a riqueza começar a transbordar na sua vida, te tire do foco do propósito, tá bom? Então, eu quero trazer um alerta para algo que Deus já vai fazer. Deus vai te prosperar. Ele já está te prosperando. Ele já abriu as portas. E você vai estar entrando, ou já está entrando esses dias, enquanto você faz esse devocional, enquanto você tem clamado ao Senhor, enquanto você tem buscado a Ele. Mas fique atento àquilo que o diabo também vai tentar fazer nesses dias. Então, eu quero ler um texto que está em Gênesis, capítulo 14, versículo 17. A gente vai começar agora, falando nisso no devocional, mas eu quero que você não saia, fique até o final desse devocional, são um tempo curto, de 15, 20 minutos, e no final tem uma novidade bacana para te falar também. Então, olha o que diz lá no texto. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuiu os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Isso aqui é importante. A gente vai falar sobre isso hoje, a gente vai ter outro momento para poder falar só sobre esse mesmo versículo, esse mesmo texto, falando sobre o dízimo. Mas que é importante você ter clareza o seguinte: Melquisedeque aqui, ele aponta para Jesus. E Abraão, ele aponta para nós, os filhos da graça. Abraão, ele existia 430 anos antes da lei. Eu sei que tem muita gente que fala que o dízimo ele não deve ser devolvido nas igrejas, porque era da época da lei, que servia para ajudar a manter o templo e tudo mais. Porém, você está vendo Abraão dando dízimo. E ele estava dando dízimo 430 anos antes de existir a lei. Na verdade, essa aqui é a primeira vez na palavra de Deus que aparece a palavra dízimo. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. E então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Grave bem esse texto. Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Ané, Escol e Mané, que foram comigo. Estes que tome o seu quilhão. Então, olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu contextualizar você. A Bíblia está falando que em um certo momento, Abraão ele saiu da sua terra. Quando ele saiu da sua terra, aconteceram muitas situações. Eu vou resumir tudo isso para você, depois você pode ler na palavra de Deus. E ele acabou que quando ele saiu, ele acabou levando o seu sobrinho Ló, que era um sobrinho de Abraão. E Ló caminhou com Abraão durante muito tempo, porém, em algum momento eles tiveram que se separar. Quando eles se separaram, Abraão falou: Ló, nós estamos muito riquíssimos, tanto eu quanto você. Então faz o seguinte, você vai ter que ir para um lado e eu vou ter que ir para o outro, porque não dá mais para a gente conviver junto. Nossas ovelhas, gados, pastores estão brigando, está dando problema. Vamos se separar. Escolhe para onde você quer ir e eu vou para o outro lado. E Ló decidiu ir para Sodoma. Sodoma tem muitas representatividades na palavra de Deus. Você já deve ter escutado essa palavra em algum lugar. E ele foi então para a cidade de Sodoma.
Mas aconteceu, depois de muitos acontecimentos, que a cidade de Sodoma, junto com outras cidades, elas foram emboscadas por um rei. Elas entraram em uma guerra, em uma batalha, perderam, e todo mundo de Sodoma, inclusive o rei e Ló, foi levado como escravo. Então avisaram isso a Abraão. Falaram: Abraão, seu sobrinho Ló foi preso, né? Sodoma teve um problema ali com a cidade de Sodoma, né? Eles batalharam e acabaram levando cativo todos os moradores, inclusive seu sobrinho Ló. Abraão fez o quê? Abraão se juntou, pegou alguns dos seus, de algumas pessoas que moravam com ele, né? Montou um pequeno exército ali de umas 300 e poucas pessoas e foi em busca de libertar o sobrinho dele. E a Bíblia conta, né? A história conta, depois você pode ler, que ele conseguiu libertar Ló e também, obviamente, acabou libertando Sodoma, porque ele venceu os reis, né, que estavam aprisionando o rei de Sodoma juntamente com seu sobrinho Ló. E aí, no meio desse processo, Abraão terminando a guerra, ele estava saindo ao encontro do rei de... Não, veio o rei de Sodoma ao encontro dele. Só que antes do rei de Sodoma chegar, chegou um homem chamado Melquisedeque. Que quando você vai ler lá em Hebreus, você vai ver que Melquisedeque aponta para Cristo. Alguns dizem que ele é apenas uma representação de Cristo. Outros creem que ele era o próprio Cristo encarnado aparecendo para Abraão. Eu creio assim. Eu creio que era o próprio Jesus que apareceu para Abraão no formato de Melquisedeque. Mas alguns creem que é apenas uma representatividade de Jesus. Tudo bem, fica a seu critério. De qualquer maneira, Melquisedeque, a Bíblia diz que ele abençoou Abraão. E ele lhe deu o pão e o vinho. O pão e o vinho. Você lembra alguma coisa com esses dois símbolos, pão e vinho? O pão e o vinho representa a ceia do Senhor. O pão, que representa o corpo de Jesus, e o vinho, que representa o seu sangue. E Abraão, depois de experimentar e receber do pão e do vinho, a Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo quanto ele tinha para Melquisedeque. Que aqui já traz uma revelação muito poderosa, de que somente quando nós entendemos a obra da cruz, a obra do Senhor Jesus, quando nós somos envolvidos e conhecemos o amor de Deus na cruz do Calvário, é que nós conseguimos ter a revelação de dar o dízimo genuinamente. Então, o verdadeiro dízimo é aquele que é dado como resposta a tudo aquilo que Deus fez, como resposta ao amor de Deus. Você entendeu o quanto você é amado, o quanto Deus te ama, ao ponto de morrer na cruz do Calvário no seu lugar. Depois que você entende tanto esse amor, como gratidão, você devolve o seu dízimo para Jesus. Amém. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Porém, logo depois o texto diz que apareceu para Abraão o rei de Sodoma. E o que foi que o rei de Sodoma disse para Abraão? Olha o que ele falou. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Que coisa. O rei de Sodoma, né? Sodoma representa uma cidade muito promíscua, né? O rei de Sodoma aqui está representando o diabo, né? E o mundo. Sodoma representa o mundo e o rei do mundo é o diabo. E aí, olha o que é que acontece. Ele falou para Abraão, Abraão, né? O nome dele na época era Abraão, ainda não era Abraão. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Porém, Abraão rejeitou. Ele falou, eu não vou querer nem mesmo um fio de cabelo seu, não vou querer nem mesmo uma amarra de sandália. Eu não vou querer, porque eu não quero que você diga que enriqueceu-me, enriqueceu a Abraão. Então, o que é que acontece? Essa é a proposta que o diabo tem feito nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que você olha para o seu derredor e você percebe que elas estão crescendo financeiramente. Muitos ímpios, muitas pessoas que não servem ao Senhor, e você vê que elas estão prosperando. Porém, qual é a proposta que o diabo faz para ela? Dá as pessoas e pode ficar com meus bens. Me dá as pessoas e eu te dou dinheiro. E aí você vai olhar para a maioria dessas pessoas que ficaram ricas, que enriqueceram, que não têm o Senhor, olha para a vida delas. Elas realmente conseguiram enriquecer, elas realmente conseguiram ganhar muito dinheiro, mas é à custa de ter que dar às pessoas. Ou seja, eles tiveram que abrir mão da sua família, tiveram que abrir mão dos seus filhos, tiveram que abrir mão dos seus pais, eles tiveram que negociar e dar às pessoas. Ganharam muito dinheiro, porém perderam seus filhos. Seus filhos, às vezes, estão envolvidos com drogas, às vezes seus filhos já não querem mais saber dos seus pais, já não respeitam mais, e eles ficam sem entender. E ainda reclamam, falam, eu trabalhei tanto para poder dar uma boa vida para esses meninos, ó como eles me tratam agora. Aí teve que negociar sua esposa, seu casamento.
E ele fala, eu trabalho tanto para poder te dar um melhor e você está aí reclamando, resmungando. Ou seja, ele realmente acabou ganhando muito dinheiro, mas em troca disso, o diabo fez ele trabalhar tanto, mas tanto, escravizou ele de tal maneira que fez com que ele perdesse as pessoas que ele mais amava. Ele trabalhou tanto, focou tanto no trabalho, que quando ele menos percebeu, o pai dele já tinha partido. A mãe dele já tinha ido embora, já tinha morrido, e agora não tem mais o que fazer. Então, no mundo é assim. No mundo as pessoas enriquecem, porque o diabo faz essa proposta para as pessoas. Só diz o seguinte, você quer dinheiro? Eu te dou dinheiro, porém me dá as pessoas. E é essa a proposta que o diabo também vai fazer para você, muitas vezes. Ele vai falar de uma coisa, ó, sabe de uma coisa? Você quer dinheiro? Eu te dou dinheiro, mas me dá as pessoas. Me dá sua família, me dá seus filhos, me dá seu casamento, me dá seus pais, sabe? Me dá a sua célula, me dá os seus discípulos, larga eles de lado, para de liderar, para dessa coisa de querer salvar vidas. Esquece tudo isso. Me dá as pessoas e eu te dou os bens que você quer. Muitas vezes é isso que o diabo te propõe. E eu quero te dar um alerta nesses dias. Deus, ele vai te prosperar muito. Só que antes de Deus te prosperar, muitas vezes o diabo vem com essa proposta. Você percebe? Depois disso aqui, você vai ver que Abraão enriqueceu ainda muito mais. Abraão já era rico. Deus já tinha o abençoado. Só que ele enriqueceu muito mais. E aí você vai perceber o seguinte, que antes de tudo isso acontecer, o rei de Sodoma falou, não, me dá as pessoas, eu te dou os bens. Mas Abraão, como homem de Deus, ele rejeitou essa proposta. Eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que o diabo ele tentar negociar as pessoas da sua vida para poder te dar dinheiro, rejeite a proposta. Como eu falei, Deus não vai te prosperar e enriquecer como as pessoas do mundo prosperam, como elas enriquecem. Então, vai ser diferente. Não vai ser em troca da sua família, em troca dos seus filhos, entendeu? Em troca da célula, em troca da igreja, dos cultos. Não. Ele vai te prosperar em meio a tudo isso. Amém? É dessa maneira que Deus quer te abençoar. Ele vai te prosperar, mas ele não vai tirar o seu relacionamento com seus filhos. Você vai trabalhar muito, vai dar duro, mas você vai ter o tempo com seus filhos. Você vai trabalhar, talvez você vai se desgastar fisicamente, né? Você vai ficar muito cansado fisicamente, porque Deus está te dando muitas ideias, está colocando tudo em prática, está aparecendo muitos clientes, você está vendendo muito, seu trabalho te promoveu, nessa promoção agora você tem que trabalhar mais, você está num cargo maior, isso exige mais de você, mais trabalho às vezes dentro de casa, mas deixa eu te dizer uma coisa, não negocie seu casamento, sua esposa, seu marido, sabe? Você vai começar a ser atolado de tanto dinheiro de tantas pessoas querendo comprar na sua mão, tantos negócios que vão se acontecer, tantas portas que vão se abrir. Mas sabe de uma coisa? Não abra mão de seus pais, de visitá-los, de ter um tempo com eles, de seus avós. Sabe de uma coisa? Você vai prosperar de maneira sobrenatural. Dinheiro vai aparecer para você de uma maneira como você nunca percebeu antes. Mas sabe de uma coisa? Não abra mão de ser um líder na casa do Senhor, de ganhar vidas. Não abra mão de proclamar o evangelho, de liderar a célula, de participar dos cultos. Não abra mão das vidas que o Senhor tem te entregado. Não abra mão. Sabe de uma coisa? No meio de tudo isso, quando o diabo vier te propuser, no meio de todo esse trabalho, sabe de uma coisa? É só um dia. É só mais uma semana. Deixa seu filho ali, calma, ele vai estar em casa quando você chegar, sua esposa vai estar lá quando você chegar, afinal de contas você está trabalhando por eles, você está se entregando por eles. Eu vou dizer uma coisa para você, cuidado com essa voz, cuidado quando alguém chega no seu ouvido, às vezes com uma aparência de piedade e fala para você, dai-me as pessoas e ficarão contigo os bens. Pode ficar com os bens, mas me dá as pessoas, me dá o tempo da sua família, me dá o tempo cultuando, me dá o tempo que você tem com as pessoas que você ama. Rejeite isso, tá bom? Não estou dizendo que você não vai trabalhar duro, não estou dizendo que você vai se entregar ao máximo, eu estou dizendo que você vai fazer tudo isso, mas não vai abrir mão dos seus filhos, da sua família, dos seus pais, da sua célula, da sua igreja, dos cultos. Você não vai abrir mão daquilo que o Deus tem te dado de mais precioso, daquilo que é a verdadeira prosperidade. Sabe o que é a verdadeira prosperidade? É a sua família, são seus filhos, é a igreja, é o Senhor Jesus, é a presença de Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. Essa é a parte principal da prosperidade. O dinheiro faz parte de tudo isso, mas não é o principal. O principal da prosperidade é quando Deus te dá a bênção espiritual. Você cresce em revelação, você cresce em graça de Deus, você cresce em favor, você cresce na presença de Deus.
você multiplica a célula, você ganha pessoas para Jesus, você investe no reino, você tem uma família maravilhosa, você se alegra com seus filhos, você tem um casamento que transborda o vinho do Senhor, você tem pais vivos a quem você pode aproveitar e desfrutar, sabe? Essa é a verdadeira prosperidade, ele te dá saúde. Então, assim, isso vai acontecer nesses dias. Deus vai te prosperar muito, mas não abra mão disso, né, da verdadeira prosperidade, que é sua família, que são os seus filhos, que são sua família, que é a igreja do Senhor, sabe? Por conta do dinheiro. Cresça, prospere, avance muito, que é isso que o Senhor tem liberado sobre esses dias. Só, mas haja como Abraão. Decida fazer como Abraão fez. Abraão priorizou o Deus Altíssimo. Ele participava das ceias. Ele participava do culto, ele tinha um momento com o Senhor, ele devolvia o dízimo como forma de gratidão a tudo aquilo que Deus tinha feito, mas ele não aceitava as propostas do diabo de dar para o diabo, dar para o mundo as pessoas e ficar com os bens. Entendeu? Ele falou, de jeito nenhum, levanto a minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, que possuis o céu e a terra, e juro que nada tomarei do que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Essa é a verdade. Você tem que fazer como Abraão. Eu não vou tomar nada que é do mundo. Quem me prospera não é esse mundo. Quem me prospera não é meu patrão, nem meus clientes. Quem me prospera é o Senhor. É Ele que me enriquece. E é Ele quem eu sirvo. E é a Ele quem eu me entrego. Eu não vou abrir mão das pessoas que eu amo por conta do dinheiro. Porque Deus vai me prosperar de uma forma inimaginável. Mas no meio da prosperidade do Senhor, eu vou ter muito desfrute com minha família, eu vou ter muito desfrute com meus filhos, eu vou ter muito desfrute com os filhos do Senhor, com as células, com as vidas que eu vou ganhar, com a presença do Senhor. Eu vou ter muito desfrute na presença de Deus. Amém? Então, é isso que eu quero liberar sobre você esses dias. Deus vai te prosperar, mas fica um recado, fica atento. Não aceite as propostas do diabo quando vier, de ter que abrir mão das pessoas por causa dos bens. Amém? Amém. Então, é isso. Antes de você sair, fica aqui até o final, mais 2 minutinhos. Eu só quero falar uma coisa para você. Agora, no mês que vem, no mês de maio, né, dependendo de quando você está escutando esse vídeo, agora em maio nós iremos abrir novas vagas para a nossa mentoria de educação financeira. Como eu já falei outras vezes, eu creio piamente que o problema de muitos cristãos não é realmente a avareza. Muitos querem realmente contribuir na casa de Deus, mas tem receio de faltar água por causa de falta de gestão financeira. E eu também não creio que Deus não tenha te prosperado, eu creio que Ele já tem te prosperado muito. Ele tem te dado alguma coisa, Ele tem te abençoado. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes o que Ele tem te abençoado você não tem percebido. Por quê? Te falta a gestão financeira. Então, se você quer aprender a como gerir e controlar suas finanças, organizar sua vida financeira, sair das dívidas e aprender a investir com sabedoria, então fique atento, né, que a gente vai estar divulgando as vagas que vão se abrir mês que vem para a nossa mentoria de educação financeira. É uma mentoria feita para cristãos. Tem muitos outros lugares que fazem mentoria de educação financeira e elas são muito boas, mas esse aqui é feito especificamente para quem é cristão. Se você não é cristão, você também pode entrar, não tem problema nenhum, você vai ser abençoado. A diferença é que lá a gente vai falar sobre prosperidade, né? A gente vai usar muitos textos à luz da palavra de Deus para poder exemplificar aquilo que a gente quer trazer e também para abordar a maneira como Deus trata tudo isso. Mas, acima de tudo, né, nosso objetivo realmente é abençoar a sua vida nesse processo de gestão financeira, de organização financeira, de como montar um plano de pagamento de dívida, como aprender a investir na renda fixa, renda variável, montar um plano de aposentadoria com previdência privada, estabelecer metas de investimento de curto, médio e longo prazo, como criar uma reserva de emergência, tudo isso que é importante para você crescer, gerindo a prosperidade que Deus tem te dado ou vai liberar sobre você esses dias. Amém? E é isso. Se você gostou, não esquece de comentar aqui, botar um amém, um glória a Deus. Os comentários ajudam muito a divulgar esse vídeo para mais pessoas e compartilhe ele também, tá bom? E é isso. Eu não vou parar até você mudar de vida. Fica na paz.